Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Amém. E nós estamos aqui louvando e adorando, exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Amém. Ele é Senhor nos céus e na terra. Amém. E Ele é merecedor de toda a nossa gratidão, de todo o nosso louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te bendizer, te adorar e te exaltar. Seja o Senhor adorado nesta manhã. Seja o Senhor engrandecido. Que os nossos corações, a nossa alma se abra para ti nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar em cada coração. Que o Senhor possa nos instruir na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Deus, e que a tua palavra mude as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Você que nos ouve, você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E você que está conosco, seja bem-vindo também. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te proteja, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós bendizemos e adoramos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. A bondade do Senhor nos alcançou um dia e por isso nós podemos estar aqui adorando e bendizendo o seu nome. Seja bem-vindo, Paulinho. Quanto tempo você não veio, não é? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos falar hoje sobre um assunto que eu já disse que gosto muito. Mas também quando a gente estuda, a gente vê como é sério a respeito do reino de Deus. Né? E o que Jesus mais ensinou enquanto ele estava no seu ministério terreno foi sobre o reino de Deus. Foram várias as parábolas que ele disse, foram vários os ensinamentos que ele deu a respeito do reino de Deus. Porque Jesus veio para ensinar verdadeiramente o homem o que era o reino de Deus, para que o homem pudesse ser transformado e ser conduzido ao reino de Deus. O objetivo da pregação de Jesus era esse: levar o homem ao conhecimento do reino de Deus. E nesse meio, para conhecer o reino de Deus, o Senhor Jesus curou, libertou, o Senhor salvou, o Senhor ensinou. O Senhor fez todo o seu ministério, tudo que era próprio do seu ministério, do ministério de Jesus, ele fez, para mostrar ao homem que era possível um pecador entrar no céu. Para que fosse possível um pecador ser transformado à glória de Deus. Aparecer como o seu Pai. E nós bendizemos e exaltamos o Senhor por isso, porque os ensinamentos do Senhor foram grandiosos, perfeitos, sublimes, capazes de transformar a nossa vida, capaz de transformar o apóstolo Paulo, capaz de transformar um cobrador de impostos, odiado por todo mundo, a um homem temente a Deus. E nós bendizemos e exaltamos o Senhor, porque a sua bondade nos alcançou. Não é? Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de governo, de autoridade, de soberania. O que é mais difícil no coração do homem? Reconhecer o governo de alguém, reconhecer que alguém tem autoridade sobre a sua vida e reconhecer que o Senhor é soberano em todo o tempo e em todas as coisas. Quando nós falamos de reino, por isso que eu disse que eu gosto de falar sobre reino, eu amo o reino, mas é uma palavra difícil. Talvez não tanto quanto de entender, mas de praticar. Porque cada um tem suas ideias, cada um. Eu penso assim, eu não concordo com você. Mas não entendo o que é reino, não entendo o que é governo, não entendo o que é autoridade. E Jesus veio para nos ensinar essas coisas. E o que Jesus mais ensinou foi isso.
E nós sabemos que Jesus instituiu a igreja e ela é a agência central de Deus na terra. E através dela, Deus age em todos os sentidos, pois ela é a coluna e firmeza da verdade, e nenhum outro povo há na terra que Deus fale tão diretamente, com tanta severidade como com a igreja. Porque quando Deus trata com a igreja, Deus trata com severidade, porque é o seu povo. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que quando Deus dirige as multidões, Ele cura os enfermos, Ele fala com amor, Ele conduz o povo, Ele leva o povo a entender muitas coisas. Mas quando Ele chama a igreja, quando Ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, a uma conversa mais íntima, se torna mais séria. É a mesma coisa quando o pai chama o filho. Fulano, vem cá. Fulano, vem cá. Não vai não? Fulano, esse fulano já é diferente. Não é? É a mesma coisa. Quando o Senhor nos chama para uma conversa como igreja, é diferente. Pode saber que é diferente. E muitas vezes nós não reconhecemos essa autoridade. Nós não reconhecemos esse governo. Nós não reconhecemos. E muitas vezes não queremos reconhecer. Porque os ensinamentos, as palavras do Senhor chocam com o que nós pensamos e chocam com o que nós achamos. E muitas vezes o nosso achômetro vai de encontro à palavra de Deus, e isso o Senhor muitas vezes não quer, porque Ele não ensinou. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Mateus 6, a partir do verso 9 até o 13, nós encontramos ali Jesus ensinando uma oração para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, eles eram judeus. Eles sabiam a lei de Moisés. Consequentemente, eles sabiam orar. Eles sabiam falar de Deus. Eles sabiam orar ao Pai. Não é? Nós encontramos isso na Bíblia. Mas, Lucas diz, ele é mais detalhista dentre os evangelistas, e ele diz que os discípulos viram Jesus orar e chegaram para ele e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam orar, eles eram judeus, não é? Mas acontece que eles ouviram e viram Jesus orando, e eles perceberam que eles não sabiam orar. Não sabiam orar como Jesus. Porque Jesus falava com intimidade. Jesus falava de tal maneira que tocava no coração de Deus. Por que a oração de Jesus era assim? Porque ele reconhecia a autoridade do Pai. Ele reconhecia o governo do Pai. Ele reconhecia que o Pai estava acima. Ele tinha esse reconhecimento. E como que a igreja de Deus hoje está vivendo? Cada um quer viver na direção do seu nariz e fazendo as suas próprias coisas. Cada um quer andar achando que ele é a autoridade. Eu sou o senhor do meu nariz, então eu ando, faço o que quero. Sou de maior, sou vacinado, tenho RG, tenho CPF. Tá? Muitas vezes, e quase sempre, dá com os burros na água, porque não sabe reconhecer a autoridade. Igrejas estão acabando por quê? Porque não reconhecem a autoridade que Deus colocou sobre eles. Muitos têm saído de igreja, andam de igreja em igreja, por quê? Porque não reconhecem a autoridade daqueles que estão espiritualmente sobre você. Você sabia que o pastor irá dar conta diante de Deus sobre a sua alma, sobre a sua vida? Então, o Senhor Jesus manda e ensina a honrar aqueles que estão sobre você e têm autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso é bíblico, isso foi Deus que ensinou. Isso não é palavra de homem. Quem vai dar conta
espiritualmente diante de Deus, de você, é o seu pastor. Então o pastor tem que ser honrado. Aqueles líderes que você não concorda, tem que ser honrado. Diante de Deus tem que ser honrado, porque é a palavra de Deus que fala. Muitas vezes nós não concordamos com isso. Muitas vezes nós não queremos isso. Mas isso é reconhecer governo e autoridade. É reconhecer reino. E isso Jesus estava ensinando. E o que Jesus estava ensinando em Mateus 9? Mateus 6, a partir do verso 9. Ele estava ensinando os discípulos a orarem. E a primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos, começando a orar, Pai Nosso. Né? Pai Nosso. Algumas Bíblias têm um título que diz oração dominical. Né? Mas nem todas as Bíblias têm escrito isso antes dessa oração. Por quê? Oração dominical no original quer dizer domínio, governo e senhorio de Cristo. Amém. Domínio, governo e senhorio de Cristo. Antes de Jesus ensinar a orar, está escrito isso. Oração dominical. Então, antes de ler a oração ou orar assim, reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. Não há vida que não vá mudar se reconhecer isso. Se reconhecer que o governo e o senhorio de Cristo está sobre a sua vida. É isso que o Senhor quer dizer. Um dos objetivos que Jesus nos ensinou, esta oração, é para dar mapeamento. O que é o mapeamento? Te dar a direção. Saber onde você está caminhando e para onde você vai. E esta oração Jesus ensinou para isso, para dar um mapeamento, uma direção de como chegar a Deus através da oração. Chegar a Deus através da oração. Tem gente que chega a Deus e só sabe fazer uma oração de pedido. Só oração de pedido. Eu preciso disso, Deus faça isso, Deus olha para aquilo, Deus tem misericórdia, olha essa situação, aquilo mais. Mas a oração foi instituída, não foi para pedir, foi para ter intimidade com o Pai. Oração foi feita ou foi ensinada para que nós possamos aprender a tocar no coração de Deus, com louvor, com adoração, com gratidão, com exaltação. Olha, a maioria dos salmos é de exaltação e de adoração ao Senhor. Não é de pedido. É claro que muitas vezes Davi estava em situação difícil, mas ele tinha intimidade com Deus. E quando ele chegava para pedir, o Senhor ouvia e respondia a sua oração. Porque antes da oração ele já tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia adorar o Senhor pelas madrugadas. Ele sabia adorar o Senhor nos campos com as suas ovelhas. Ele sabia fazer um relacionamento do seu rebanho com a vida dele com Deus. Como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabia cuidar das suas ovelhas e as suas ovelhas ele não deixava passar necessidade. Assim como o Senhor não nos deixa passar necessidade. Quando estamos aflitos, nós sabemos ir ao Senhor e o Senhor sabe acalmar as nossas almas. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos vê. Então, o Senhor nos dá esse mapeamento de como tocar ao coração de Deus. Amados, quando nós temos comunhão com o Senhor e fazemos uma oração e toca no coração de Deus, a resposta vem assim, olha. Assim que toca no coração de Deus, a resposta chega. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu não falo que é sempre, mas muitas vezes.
E eu me lembro que algumas vezes a Ela falou assim, Sônia, faz uma oração daquela para mim que eu estou precisando. Aquela que toca no coração de Deus e a resposta chega na hora. Mas não é assim que nós fazemos. Não é assim que Deus age conosco. Muitas vezes o Senhor nos espera um tempo para nos responder. Para ver se nós realmente confiamos e dependemos dEle. Para testar a nossa dependência dEle. E às vezes é difícil esperar. Mas o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha oração. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Quando o Senhor não responde diretamente, de repente, não quer dizer que Ele não tenha ouvido. Não quer dizer que Ele esteja longe, porque a sua promessa é estar sempre perto, é estar sempre junto, ainda que Ele não dê a resposta que nós queiramos. E para chegar essa oração ao coração de Deus, o Senhor Jesus, Ele começou essa oração fazendo 3 propriedades de Deus, anunciando, ensinando 3 propriedades de Deus. Assim também como Ele termina essa oração fazendo 3 propriedades de Deus. O que são propriedades? Aquilo que Deus é. Aquilo que é próprio da sua natureza. E Ele começa a primeira propriedade, Pai Nosso. A palavra de Deus diz que antes nós éramos, ou nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos perdoou, nos lavou e nos tornou filhos de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus ressuscitou, nós fomos assentados com Ele no trono. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos junto com Ele. E o Senhor Jesus nos tomou e nos apresentou a Deus como filhos amados. Amém. Amém? Então, nós somos filhos de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso, um Pai permanente, um Pai constante, um Pai eterno que te criou, que te conhece, que te fez e que caminha com você cada dia, não te deixa sozinho, porque Ele te ama. Então Jesus começa, Pai Nosso. É um relacionamento fraterno, é um relacionamento de confiança, é um relacionamento que não tem igual, não existe um relacionamento igual de pai e filho. Muitas vezes, pessoas questionam o relacionamento seu com o de seu pai aqui na terra. Mas esse nosso relacionamento de pais terrenos é muito limitado ao relacionamento que o Senhor tem conosco, ou o relacionamento que Ele quer ter conosco, como nosso Pai. Eu reconheci e aprendi isso. Que esse relacionamento é muito mais estreito, porque esse nosso Deus, esse Senhor, Ele não falha. Esse nosso Pai, Ele não erra. Esse nosso Pai te ensina com palavras de amor. Esse Pai, Ele chama a sua atenção e você morre de vergonha. Você não se exalta, você não se esbraveja. Quando Ele chama a atenção, nós temos vergonha de tê-lo ofendido, de não tê-lo obedecido. E esse reconhecimento de amor e gratidão, mesmo sendo chamado a atenção, nós somos gratos. Nós agradecemos. Porque sabemos e reconhecemos amor em suas palavras, em suas atitudes. O Pai cuida, ensina, orienta, ama e protege. Ele sabe de tudo o que nós precisamos.
Ele sabe. Mas eu tenho encontro muitas vezes. Mas então eu não preciso orar. Eu não preciso falar com ele, que ele me entende, ele me conhece. Sim, ele te entende e ele te conhece. Mas por acaso algum pai quer um filho mudo? Gostaria de ter um filho que não fala? Esse é o relacionamento com o pai. Ele também quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você conversar com ele. Ele quer falar com você e quer ouvir você falar com ele. Aposto que o Adnan, que tem a Antônia, que é pequena, ele gosta de ouvir e falar: pai, eu gostaria de ter isso. Eu queria que você me desse isso. Um presente, uma coisa qualquer, uma boneca, um brinquedo, não é? O pai também gosta de ouvir. De vez em quando, no meu aniversário, eu falo assim: pai, eu estou querendo um presente. E o senhor sabe o que eu quero. Pai, eu gostaria de ter isso assim, assim. E muitas vezes o Senhor dá. Muitas vezes o Senhor promete: filho, eu vou te dar um presente. Mas olha que coisa boa. Presente de Deus é presente. É coisa boa. O Senhor nunca dá coisa ruim para seus filhos. Isso é pai. É relacionamento de pai. Não é? Então, porque nós somos comprados por Jesus e lavados pelo seu sangue, agora nós podemos chamá-lo de pai, porque Ele é nosso pai e nós somos os seus filhos. Porque Jesus nos apresentou ao Pai como filhos. Filhos amados. Não simplesmente filhos. Filhos amados. E isso é glorioso, não é? Desculpa. A segunda propriedade, aquilo que Jesus apresenta ao Pai, que Ele é, a santidade. Santificado seja o teu nome. Nós podemos ver que essa tradução aqui, santificado, quando nós lemos o Velho Testamento, os primeiros livros, nós encontramos duas palavras da mesma raiz. Nós encontramos a palavra kadosh, no hebraico. Quer dizer santificado. Santificado é tudo aquilo que é separado para o uso do Senhor. Os utensílios do templo foram santificados ao Senhor. Podiam ser usados só no templo do Senhor para o uso das celebrações ao Senhor. As coisas eram santificadas. Agora, quando nós chamamos, como Isaías apresentou no capítulo 6 do seu livro, assim: santo, 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 santo é o Senhor. Os querubins falavam: santo, santo. Isso aí é Kodesh. É só o Senhor. Só o Senhor é santo. Então, essa tradução aqui, santificado seja, deveria ser santo, santo, santo é o seu nome. Só Ele é santo. Glória a Deus por isso. Aquele que é santo em sua natureza, aquele que é realmente santo em todas as coisas. Ele é, e fora dele não existe outro, como está escrito no livro de Isaías 45. Não falha, é plenitude de santidade. E aponta para o que não erra, perfeitamente santo. Esse é o nosso Deus. É assim que o Senhor ensina a orar. Reconhecer que não há outro santo. E quando nós estamos diante dele falando em oração, não se esqueça, você está diante do santo, do todo criador, do todo poderoso, daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que é plenamente santo e perfeito. Isso é: Pai nosso, santo é o teu nome. A Ele a glória, a Ele
todo louvor e toda honra, porque dele é todo louvor. Venha o teu reino. Fala de reinado. Mas reinado aqui não é como nós fazemos a ideia de aquele rei assentado no trono com as suas vestimentas reais, não é? Como normalmente é nos países que têm seus reis e esses governos assim com aquela pompa, né? Não é esse reinado. Esse reinado aqui é muito mais elevado. Porque quando nós vemos o Senhor na sua glória, Ele pode até apresentar-se vestido assim. Mas Ele é mais do que o sol ao meio-dia. A sua glória brilha mais do que o sol ao meio-dia. Glória a Deus. Olhos não são capazes de fitá-lo. Tão grande é a sua glória. O seu poder é infinito. Não há coisas que Ele não possa fazer. Não há aquilo que para Ele é impossível. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é todo poder. Ele é todo Senhor. Ele é tudo, porque tudo foi feito para a glória dele. Amém. Ele fez tudo para Ele, por Ele e para a sua glória. Todas as coisas. Esse é o reinado do Senhor. Venha o teu reino. Todo o Antigo Testamento retrata o reino de Deus dominando sobre todo o universo, sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Porque a Bíblia diz que Ele é Senhor de todas as coisas. Quando nós podemos ler no livro de Daniel, Daniel apresenta o Senhor assentado no trono, é assim que ele vê. E verdadeiramente o Senhor está sentado no trono. E é revelado o trono do Senhor. São pedras preciosas, reluzentes. Tudo que há de melhor e de mais bonito, de mais especial, isso é do Senhor. Isso é Ele, isso é dele. Por isso a Ele toda a glória. Quando nós encontramos aqui na terra alguma coisa que é muito linda, muito fora do normal, você imagine que aquilo veio de lá. Veio de lá. Porque quando Satanás foi expulso com seus anjos de lá, muitas coisas de lá vieram se transformando pela terra e muitas coisas caíram. Então são essas coisas maravilhosas que nós podemos enxergar aqui de vez em quando. São restos de coisas que vieram dos céus. Agora imagine lá. Que coisa maravilhosa que é, não é? No verso 15 de Êxodo, Moisés fala no seu cântico que do Senhor é a terra, que Ele reina em tudo, e tudo está debaixo do seu governo. Amém. Tudo está debaixo do seu governo. Jesus trata aqui o reino estritamente espiritual. Não tem nada de reino terrestre. Que está esse reino estabelecido no interior de cada pessoa que conhece Jesus, que recebeu Jesus como seu Salvador e que tem o Espírito Santo do Deus vivo morando em você. Glória a Deus. Então esse reino está dentro de você. Jesus disse que o reino de Deus está em vocês. Ele quer dizer, tudo que é celestial está dentro de você. Então você pode. Você pode reconhecer esse Deus. Você pode reconhecer o seu poder e a sua glória. Porque Ele está dentro de você. Ele está dentro de nós. E Moisés faz aquele cântico maravilhoso, não é? Por isso,
dessas apresentações, depois o Senhor termina a oração. Eu não vou falar sobre a oração toda, eu só vou falar do princípio e do final. Com também 3 propriedades de Deus. Porque teu é o reino. Esse reino é a mensagem do reino, é a mensagem central da pregação de Deus, do Senhor Jesus. Jesus fala de um rei muito poderoso que saiu e deixou os seus súditos a cuidar das suas coisas. Depois esse rei voltou. Esse senhor muito rico voltou para tomar a prestação de contas. E nós vimos que não deu muito certo, não é? Pelo menos com todos. Alguns falharam. Depois Jesus fala também do reino, apresentando esse reino como um rei que fez as bodas do seu filho. Aqueles que foram primeiramente convidados rejeitaram o convite do rei. Sabiam e conheciam a autoridade que o rei exercia sobre aquele lugar e sobre aquele povo. Mas mesmo assim, eles rejeitaram o convite do rei. E não foram, não deram ouvidos, não deram ligação, não importância ao convite do rei. E o rei ficou furioso com aquele povo. Então mandou seus servos novamente. Então vá pelos valados, vá pelas ruas, vá pelos vales e tragam as pessoas que vocês encontrarem, porque eu quero esta casa cheia. Era importante, e é importante até hoje, numas bodas judaicas, que a casa esteja cheia. E a festa dura mais de dias. Era importante para o rei. E muitos, aqueles que foram convidados, no segundo convite, eles foram. E é importante, irmãos, eu gosto muito disso, que naquela festa podia ir o mendigo, podia ir o aleijado, podia ir o doente, ele podia estar lá como ele estivesse, só que para entrar nas bodas, as suas vestes eram trocadas. Ele tinha de ter vestes nupciais. Então, antes de ele entrar, ele recebia vestes novas. Ele era trajado com roupas dignas para aquela festa. Era uma festa de reis. Era uma festa de monarquia. E nós sabemos que é muito elegante e muito bonito, não é? Agora imagina as vestes de todos naquela festa nupcial. Assim, Jesus faz conosco. Ele nos convida a estar com Ele, a nos preparar para estas bodas. E esse reinado é um reinado diferente do reinado terreno. É diferente. Porque a palavra Jesus ensinou: venha o teu reino. Venha a tua autoridade. Venha o teu amor e convença os corações dos perdidos para que eles entrem nas bodas. Amém. Porque teu é o reino. No reino do Senhor entra quem Ele convida. E aqueles que Ele convida são quem? Todos. Para que todos sejam salvos e para que nenhum se perca. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. Ter deixado a glória com o Pai e ter vindo ao mundo. Para que o amor de Deus fosse revelado ao perdido e para que ele pudesse mudar os seus trajes, o seu coração, a sua vida, para entrar nas bodas do Pai. Glória a Deus. E esta foi a mensagem central de Jesus. O reino de Deus, como está escrito em Lucas 17, 20, não é material e nem político, é espiritual e está dentro de nós.
Já pensou o reino de Deus dentro de você? Aleluia. Já pensou o Espírito de Deus mover dentro de você? Amém, Senhor. Nós não vamos ter mais achismo, eu acho. Nós não vamos mais ter a vontade própria. Nós queremos fazer a vontade do Rei. Amém. Nós não vamos querer mover na nossa própria vontade, porque há uma vontade, um desejo acima de nós que nos move, que nos conduz a fazer a vontade dele. Oh, Santo Espírito. Eu creio que as nossas vidas serão diferentes. Amém, Senhor. Nossas decisões serão diferentes Amém. quando isso tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Porque o reino de Deus já foi revelado e já foi manifestado. Já foi manifesto quando Jesus estava aqui. E quando ele falou, ele, o próprio reino de Deus, estava no nosso meio. E Jesus queria que a igreja soubesse disso, entendesse isso, para que a igreja fosse vencedora, como Jesus disse que é. Só quando nós entendemos essas propriedades de Deus sobre nós, nós vamos ser vencedores, como Jesus quer de cada um de nós. Esse reino é maior que qualquer outra coisa, maior que qualquer outro reino, maior que religião, maior que vontade própria, maior que toda e qualquer coisa que se possa apresentar. Esse reino é maior. E ele está dentro de cada um de nós. Aleluia. E já aceitamos Jesus. Não. Venha o teu reino. Jesus está pedindo ao Pai que a igreja cresça nesse conhecimento. É a presença de Deus na terra através da igreja. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E essa luz só pode ser vista ou acesa ou conduzir alguém que está em trevas se você reconhecer, se nós reconhecermos como igreja isso, o reino de Deus, essa autoridade, esse poder, essa soberania que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O reino de Deus simboliza o lugar onde ele é permanente, onde ele sempre está. E esse reino de Deus que está dentro de nós, o Senhor diz, olha, jamais te deixarei, jamais te desampararei. É permanente, ele está dentro de nós. Amém. Para sempre, sempre ele vai estar dentro de nós. Quase sempre o povo não quer a presença de Deus. Muitos andam atrás da bênção de Deus, de ver o poder de Deus, mas não da presença de Deus. Nós podemos ver em Êxodo 33, depois que Elias pôs fogo lá no altar, não é? E o poder de Deus se manifestou queimando o altar de sacrifício. E ele arrumou aquela boa confusão com os outros profetas de Baal. E ele fugiu. E foi parar numa caverna. E lá ele falou assim, olha, eu sou assim mesmo, sou eu só, todos os profetas morreram, só eu fiquei. Mas o Senhor queria mostrar para Elias. E queria que Elias entendesse uma coisa. Deus passou no fogo, passou na saraiva, Deus passou no terremoto. Mas nós, quando paramos para entender isso, nós vemos que isso são fenômenos. Deus usou a natureza naquela hora. Usou todas essas coisas. E a Bíblia diz assim, mas Deus não estava no fogo, Deus não estava na saraiva, na tempestade, Deus não estava no terremoto. Mas depois veio uma brisa suave e Deus falou com eles. Irmãos, muitos querem poder, mas a presença de Deus vem diferente. A presença de Deus, ele como é soberano, ele pode sim vir no terremoto, na saraiva, no fogo, na água, em qualquer coisa.
Ele pode vir. Ele não se apresentou a Moisés numa sarça ardente? Ele não falou com Moisés dali? Então ele pode fazer. Só que nesse aqui, ele queria dar um ensinamento para o profeta. Porque o profeta estava com as suas emoções abaladas, porque ele estava sendo procurado de morte. E uma pessoa sendo procurada de morte, eu acho que ele não fica muito normal também não é? Fica assustado, fica abalado de qualquer forma. Mas a presença de Deus, ela nos leva a um nível de intimidade mais profundo. E talvez naquela hora, nós sabemos a intimidade que Elias tinha com o Senhor. Mas naquela hora ele precisava de ver essa intimidade mais aflorada. E por isso Deus fez isso. É um nível de intimidade muito mais refinada. A presença de Deus. Por quê? O poder de Deus, ele engrandece o homem. Ele traz vaidade ao coração do homem. Ele acha, eu sou, eu faço, eu posso. O poder faz isso. Mas a presença de Deus, ela nos confronta. Quem é você? Olha a diferença entre você e eu. Quem pode? Quem pode fazer? Quem pode realizar? A presença de Deus é diferente. Quando a presença de Deus vem, o fogo se apaga, a tempestade se cala, o mar se acalma. Tudo por causa da presença de Deus. O poder melhora a nossa performance. Qualquer coisa, levanta os ombros, estou mais bonito, estou mais bem arrumado, isso, aquilo, não é? O poder melhora a nossa performance. Mas a presença de Deus confronta o nosso pecado, confronta a nossa vaidade, confronta o meu eu, confronta as minhas atitudes, as minhas ações, confronta a minha posição diante de Deus. Como que eu chego diante de Deus? Eu ponho Deus no canto? Eu falei com Deus que se Ele não fizer isso comigo, eu não faço mais isso nem aquilo. Eu já vi muita gente falar isso. Eu falei com Deus que se não for assim, eu não faço mais nada. A presença de Deus confronta o nosso pecado. Ou o homem acha que é alguma coisa. A palavra diz que não. Que nós não somos, nós somos Eva, como vento. Passa. Nossa vida é como a Eva. Nosso fôlego de vida é mínimo. Qualquer coisa ela acaba. Então a presença de Deus confronta isso. Quem sou eu diante de Deus? Qual é a minha intimidade com Deus? Como é que eu tenho orado a Deus? Eu tenho gasto tempo com Deus. Eu tenho observado a lei de Deus. O que essa lei tem me ensinado? E eu tenho andado dentro dessa lei. A lei de Deus me confronta. O poder revela a minha espiritualidade. Tem gente que se levanta como espiritual. Eu sou, eu faço. Eu oro, Deus responde. Eu estendo a mão, eu curo. Mas a presença de Deus revela a intimidade que eu tenho com Ele. A minha intimidade com Ele é diferente. Não é porque eu acho que eu tenho intimidade que eu tenho. É como Ele age comigo, como Ele fala comigo e como eu falo com Ele. Como é a minha dependência dEle. Isso é intimidade. É Ele falar, faça e eu faço. É Ele falar, não faça e eu não faço. É você ter certeza de a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se ele é o nosso pastor, nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. Quando ele fala. E o povo não queria ouvir Deus. Mas Deus queria ser conhecido do povo. Ele sempre quer ser conhecido. Ele sempre quer se manifestar para ser conhecido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque Ele sempre quer mostrar o seu poder, a sua glória, ser conhecido como seu Deus, como seu Pai, como seu orientador, como seu consolador. Ele sempre quer
ser conhecido. Por isso, muitas vezes, o povo via anjo, ouvia a voz de Deus, mas quem falava com Deus face a face era Moisés. Quem conhecia Deus face a face era Moisés. Era a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós podemos ter intimidade com o nosso Deus. Amém. Ele nunca nega Glória a filho nenhum Amém. essa intimidade de chegar diante dele, falar com ele. Ele nunca vai te virar as costas. Glória a Deus. Ele vai te ouvir, ele vai Até o fim ele vai estar do seu lado. Ele pode não responder agora, mas se for esta oração do coração dele, ele vai ouvir e vai responder. Aleluia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa completar no seu coração, no seu espírito, essa mensagem. Amém. Amém. Se você aprendeu qualquer coisa desta mensagem, eu já dou glória a Deus. Amém. Se alguma coisa ficou no seu coração, eu glorifico o Senhor. Amém. Porque sei que nesta manhã Deus está presente e Ele falou ao nosso coração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pai, louvado seja o teu nome. Seja exaltado o teu nome. Pai, receba a glória, toda a glória, porque a palavra é tua. Senhor, todo mover é teu. O teu Santo Espírito nos conduz a fazer a tua vontade. Amém. E nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa entender o teu reino, a mensagem do reino que Jesus pregou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Venha, Senhor, verdadeiramente o teu domínio sobre nós. Venha sobre nós, Senhor, a tua graça. Venha sobre nós, Senhor. Ó Deus, a tua presença. Nós queremos a tua presença, Pai, porque sabemos que a tua presença faz a diferença na nossa vida. Por onde nós andarmos, naquilo que falarmos ou fizermos, será diferente com a tua presença. Em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, abençoe cada família. Abençoa, Deus, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão conosco. Senhor, nós os abençoamos. E ministramos, Senhor, a tua graça. E que Deus seja o soberano na vida de cada um. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.